Olá, seja muito bem-vindo ao Neo Rock Brasil, o seu programa para acompanhar a história das bandas do cenário local e também de fora de Brasília. Dessa vez, eu estou com a banda incrível das meninas aqui, a banda Mirante. Sejam muito bem-vindas, espero que vocês estejam bem aqui. Vocês estão bem? Muito obrigada, estamos melhores agora, É isso. com esse espaço, com essa recepção. Muito obrigada pelo convite de coração. Que bom. Na verdade, o prazer é todo nosso, né? Aqui da produção. E eu queria saber, primeiramente, por que a banda tem esse nome, Mirante? Da onde veio essa ideia, tudo mais? Bom, a ideia veio em novembro de 2019, no qual eu e o baixista Pedro, a gente já tinha uma formação e usava outro nome. Usava o meu sobrenome Torre. Nisso a gente foi começando a profissionalizar um pouco, fez umas pesquisas e percebeu que esse nome já estava sendo usado há muitos anos. É mesmo? E a gente preferiu procurar outro nome que a gente conseguisse se identificar melhor. Então a gente encontrou Mirante, que é um dos patamares da construção da torre, principalmente se a gente for colocar a estrutura da torre de TV. Então a gente colocou Mirante, que é um local elevado de onde se descortina um panorama. Nossa Senhora! É um nome que a gente tenta trazer com esse intuito de olhar além de si, olhar de fora, olhar a paisagem, ver por cima, não com superioridade. E sim olhar por cima, tipo, cara, sai um pouco do seu eu e enxerga um pouco do mundo ao seu redor também. Ver o cenário completo, né? Porque todo mundo tá provavelmente passando pelas mesmas angústias e situações no dia a dia, então a gente tenta compartilhar e se curar juntos, né? Pô, muito interessante. Diferentes bandas têm diferentes pegadas, né? É uma visão muito legal. Sim. Muito legal, assim. E fiquei sabendo, né, que vocês estão numa formação nova, inclusive agora com a Malu aqui, né? Tecladista foda da banda. E como que era isso lá no passado? Primeiro, vamos começar lá e depois vindo mais pra cá. Como que começou a banda? Começou com amigos se juntando, vendo o que cada um tinha para oferecer. A gente foi evoluindo o som, entendendo um pouco mais do cenário, do que a gente estava feliz. Porque a gente começou mesmo tocando cover. Então a gente falou, cara, vamos construir uma história contando a história dos outros, ou vamos pegar as nossas composições que a gente usa, que é na sua grande maioria do próprio Pedro, que está desde o início. Então a gente canta a nossa história de forma que as pessoas foram passando, o projeto foi evoluindo, a gente foi tendo outra visão, se entendendo melhor, conseguindo conhecer pessoas da cena também que agregam muito na banda. Então a gente teve uma formação, não deu muito certo, trocamos algumas pessoas, fomos para outra formação, as vidas não estavam se batendo, e agora há mais de um ano e 2 meses, a gente está com a Malu no teclado e voz e arranjando o nosso álbum. A gente está com o Dan, que é guitarra e voz e também produz um pouquinho das nossas prés. O Belmonte na bateria, que já está com a gente há mais tempo, ele está desde a penúltima formação com a gente. Então foi um crescimento, a gente foi passando, agradecemos muito a todo mundo que já passou pela Mirante, mas tudo tem que evoluir, tudo tem que amadurecer, e a gente se encontra hoje com um Dream Team. Assim, as pessoas tecnicamente são boas, comunicação, porque a banda não é só o instrumental. Então a gente conseguiu com essa formação ter um pouco mais de saúde nas comunicações, um pouco mais de tranquilidade. E evoluiu muito mais rápido. Em um ano a gente conseguiu finalizar um álbum, né? Em todas as outras formações a gente tem 4 singles, alguns feats, mas é com essa galera que a gente tá falando, ok, isso é quem a Mirante é, esse é o som que a gente tá buscando misturar as nossas referências, cada um tem seu jeitinho, as músicas e artistas que gostam. Então realmente a Mirante é uma mistura dessa formação que tá hoje. E quais são essas referências para vocês duas? Onde começou a música para vocês? Malu pode falar um pouco mais? Acho que a primeira referência muito forte para todo mundo é o rock. É todo mundo bem roqueiro nessa banda. Que bom. E metal também, mas também é uma coisa que eu gosto muito na banda, assim, que eu falava desde o início, que eu queria que fosse uma mistureba de coisas. Porque eu gosto muito dessa ideia de
misturar vários estilos para poder trazer uma coisa realmente única. Então vem muita coisa do pop, vem muita coisa da música brasileira também. Percebi um pouco de samba, mas um Sim. pouco mais pra trás também, Aham. acho que 2021, se eu não me engano. Samba, às vezes um pouquinho de bossa, até reggae, até, sei lá, rocha, às vezes rola também. Caralho. Tem de Funk, tudo. se precisar, a É gente verdade, coloca no funk. meio. Uhum. E o que determina precisar ou não? Precisar é você sentir, cara, a gente quer um ritmo brasileiro. Aham. A gente tentou isso aqui, cara. O funk se encaixa perfeitamente com essa música, com a levada, com a métrica da voz. Então a gente tá tendo um laboratório maravilhoso. Uhum. A gente tá realmente conseguindo misturar brasilidade com rock, com progressivo, com divas pops, com A gente tava a até ouvindo uma rocha, Lady Gaga aqui, né? guitarrada. Pois é. É um pouco. Por isso que é até difícil. Você nem perguntou sobre isso, né? Eu já vou Pode falar. cara. Mas é até difícil falar sobre estilo musical. Aham. A gente faz o estilo que é uma mistura do que todo mundo gosta, do que a gente sente que faz falta em bandas nacionais, exaltarem um pouco dos nossos ritmos, acordes. A Malu, como arranjista, ela, junto com o Bruno Vamber, nosso produtor, tecladista do Nat Roots também, eles conseguem levar a música para lugares que você fala assim, cara, Você não esperava. estourou 800 bolhas na minha cabeça e você fala, velho, funciona, é Isso, bom é. e representa a gente, porque a gente é um mix de emoções, de estilos, né? Uhum. Mas vocês chegam a escutar todos esses estilos que vocês comentaram? Cara, sim. Sim. Mesmo assim? A gente escuta, eu mesmo escuto de tudo. Hum. Eu acho que no geral na banda o pessoal gosta de várias coisas diferentes mesmo. Até tinha esquecido de falar também, pode ter a referência um pouco de rap e trap também. Uhum. Sim. Também é uma coisa que eu tenho ouvido muito. Sei. É uma coisa bem legal, assim. Eu particularmente gosto muito de colocar esses estilos diferentes. Eu sinto que eu ainda me restringo um pouco. Eu também tenho banda, essa inclusive é a camiseta da banda. Massa. E gosto muito e valorizo muito quem faz isso também. Você falou do metal, lembrei de Sepultura na hora, porque, porra, né, eles dentro do metal foram meio que pioneiros nessa parada. Uhum. Acho que eles, se eu não me engano, posso estar falando muita merda, mas eles, tipo, viajaram até alguma tribo de povos nativos brasileiros Foi. e estudaram junto com eles pra poder fazer o Roots, né? Isso, que é o que é álbum disco. dele. É. Mano, puta disco Sim. foda do Uhum. caralho, velho. Fazem coisas que muita gente não imagina, né? Que é misturar o que todo mundo fala, o som pesado, isso e aquilo, e colocaram batuques absurdos no show. Ao vivo fazem com, acho que foi com o Olodum, não quero falar besteira também, mas teve algum show deles recente que eles fizeram também, que foi com toda uma equipe de bateria orquestrada, assim, E percussão também. percussão. A gente gosta dessa... A música não existe uma fórmula. A gente gosta desse mix mesmo. Tipo, cara, se a gente começar a música nessa energia e do nada, pós-refrão, a gente vai entregar um estilo que tá aí na mídia, tá aí no mainstream, mas continuando com a nossa essência, com as nossas letras. Não pode perder a essência, né? Exatamente, é essa que eu gosto da mistura, porque mesmo a gente colocando essas coisas diferentes, ainda fica muito com a nossa cara. Uhum. Isso Que é é- uma coisa meio complicada de fazer, né? Hum. Eu, particularmente, vejo que muitos músicos hoje em dia se entregam ao que vende e, porra, faz todo sentido, né? Precisa pagar a conta. É, Mas eu acho que artisticamente não é exatamente uma coisa muito valiosa pra mim, particularmente, sabe? Porque, né, numa visão um pouco mais, assim, do que é ideal, do que é bonito, dramático, assim, é legal você ver a arte sendo feita pela arte e não pelo dinheiro. com certeza. Não dá pra viver isso muitas vezes. Mas eu acho que, pensando na arte em si, não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso mais por esse lado. Então acho que é muito fácil você se perder no que você realmente ama fazer, no que você realmente quer fazer, e só ir pra um lado do que os outros querem que você faça. Acho que E essa Tá acho que é a tudo. ideia mesmo, assim. Estamos trazendo esses outros estilos diferentes, mas é de coisas que a gente já gosta e a gente se identifica. Uhum, Pra trazer algo que realmente nos conecte mesmo. sei. Isso é especialmente agora, com você entrando, ou sempre foi assim? Especificamente agora, por quê? A maturidade veio ao longo dos anos. A Mirante nasceu em 2019. Então, eu era uma pessoa que eu cantava de olho fechado. Eu era uma pessoa que desafinava muito por insegurança. Então, essa maturidade, essa liberdade de trabalhar com o que a gente não é trabalhar com o que a gente gosta, que a música é a nossa paixão, mas poder entregar algo que a gente se satisfaça,
a música é uma satisfação pessoal. Um grande amigo nosso que já fez uma mentoria pra gente, o Afro Raga, maravilhoso, da cena do rap, tem o Escola do Flow, super indicamos. Ele falou, cara, você tem que fazer a música por satisfação pessoal. Em outros lugares eu também escutei que o primeiro público que tem que gostar é a primeira pessoa que escuta. A primeira pessoa que escuta é quem está produzindo e fazendo, e escrevendo e vivendo aquela música. Todo dia, né? Então, quando chega na gente, a gente fica super feliz com o resultado que a gente enxergou. Cada um pensa um pouco em casa, vai maturando as ideias. Quando a gente chega em estúdio, eu acho que o mais importante é que, de 5 integrantes, ninguém aqui tem que abaixar... Vou colocar abaixar a cabeça, mas não seria o termo certo. Mas ninguém precisa deixar de lado as suas essências. A ideia de todo mundo, como todo mundo tem uma noção artística, tá na cena há um tempo, estudam tudo, a gente consegue fazer com que o som fique bom para os 5, porque os 5 são ouvidos. Entendi. A ideia do batera, os ritmos, os cortes, isso, aquilo, ele chega e todo... Tipo assim, a gente escuta, vê os 5 como um time, fala, caraca, velho, essa ideia foi muito boa. Ou, amigo, você já pensou em tentar desse jeito? A gente, só de ter a comunicação leve, o projeto consegue, leve, né? consegue funcionar. Ele Porque não flui. tem... Na sua grande maioria, não estou falando de vocês, vocalistas, mas na sua grande maioria, quando existe um dono da banda, muito entre aspas, vocalista, a pessoa fala, não, vai ser assim, a música vai sair assado. E além de ter nós 5, ainda tem a produção, ainda tem nossa equipe de vendas. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a vendas e a nossa produção quer o que a gente se sente bem fazendo. As músicas que a gente gosta, que a gente esteja tranquilo no palco, ninguém está se moldando para vender música. A gente está usando das características de músicas vendáveis dentro dos nossos estilos. Entendi. Colocando os refrões marcantes, colocando viradinha, colocando guitarrada brasileira, colocando batera de progressivo, teclados absurdos. É então, a gente a gente é muito suspeito, mas tá muito bonito. A gente tá muito leve Não, em tem que achar relação... bonito São mesmo. 3 meses de construção do álbum. E a gente tá muito leve em relação a isso. Porque toda vez que a gente escuta, claro que não é mil maravilhas. Tem uma música ou outra que a gente fala, cara, não gostei muito dessa ideia, mas vamos escutar, vamos maturando a ideia e tudo. Mas é leve, tem que ser leve. A gente não tá querendo correr pra fazer um hit do verão e lançar. Não, a gente quer fazer uma carreira. A gente não quer... Queremos ficar milionários, né? A gente não quer... Todo mundo quer, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Todas as bandas que estão aí no seu auge começaram pequenas, foram se entrosando, foram se conhecendo. Por não ser uma formação que todo mundo é amigo de infância, a gente foi se entendendo como adultos, com a rotina de adultos. Como que funcionaria isso? Porque todo mundo tem seus compromissos, seus casamentos, aulas, trabalhos. Então a gente teve que, com muita maturidade, com certeza do que a gente escolheu fazer, porque a Mirante, toda vez que a gente convidou alguém, foi com o papo todo na mão, na manga, falando, ó, a gente é isso, isso e aquilo, a gente toca cover sim em alguns shows, mas o foco é autoral, a gente quer produzir, a gente quer criar um conceito, a gente quer criar uma história. E Um legado, né? é um legado. E acho que todo mundo veio na mesma página também. Foi uma construção. E também a gente passou tanto tempo convivendo toda semana juntos, que hoje em dia a gente tá super alinhado, assim. Entendi. Foi Todas muito as ideias rápido. fluem muito. Tudo que a gente tá pensando tá tão conectado, veio assim, naturalmente nessa construção. Você fala, ela já tinha pensado. Pois é. E vice-versa. Não, pior que acontece, cara. Não, eu boto Sim, fé que Pior que acontece. Eu falo, Malu, e se a gente repetir tal parte do refrão? Eu tinha pensado exatamente nessa frase. É o transmimento de pensação. Tá certo. Verdade. Bom, comigo não acontece tanto isso, mas é uma coisa mais de... E se eu fizer isso aqui? Aí todo mundo gosta. Aí o Igor, né, ele faz um negócio que, pá, caralho, Igor, isso ficou bom pra caralho. E aí a gente pode não prever o pensamento do outro, mas a gente pensa muito parecido também. E é muito bom quando isso acontece, muito bom. Tem casos que, pô, não, mano, você ficou uma bosta. Já ouvi também. Sim. Faz parte, cara. Nós mas tem que continuar tentando, né? Não. O importante é você ter um espaço saudável dentro de uma equipe para você poder dar uma ideia, por sim. mais merda que ela seja, é você ter liberdade para falar, pensei nisso aqui, vou falar. Ih, ficou ruim. É verdade, né? E não se sentir afetado por isso também, porque uma banda não se resume a uma música, não se resume a um álbum, se resume a uma carreira.
Então você tem que... Se resume a pessoas, né? A pessoas. De fato. Relação interpessoal. Eu já tive uma mentoria com um cara que disse que música é sobre pessoas e não sobre números, né? E é uma coisa muito legal. Porque tanto as pessoas que fazem parte da banda, seja um artista solo, ele provavelmente vai ter uma banda também cobrindo ali, né? O que ele tá tocando. E também tem o próprio público que vai interpretar as músicas e vai interpretar o estilo da banda, os pensamentos da banda, as filosofias que eles querem passar. Se identificar. E tudo mais. E eles vão ter a própria interpretação, que também vai acabar afetando a banda. Mas tudo ainda tem como alicerce ali os membros da banda, a colaboração, a equipe, né? E acho que a gente tem muito esse costume de achar que trabalhar em equipe é uma bosta. E pouca gente gosta de trabalhar em equipe, porque o outro ele vai querer te enganar, e o outro ele quer ver teu mal, porque ele quer sair ganhando por cima ali, né? Ele quer abusar da tua boa vontade. Geralmente é o que se pensa, né? E que não precisa ser assim, né? Ou até mais profundo. Eu gosto de falar, como já teve trocas, né? Eu gosto de falar que às vezes é o momento da vida. O momento da vida das pessoas não se batem, somos humanos. O ruim é quando a pessoa tá numa banda, vê que não tá dando certo, mas fala, não, isso aqui é minha galinha dos ovos de ouro, vou apostar independente dos estresses, disso, aquilo. Não, cara, você tem que deixar as coisas fluírem. Você tem que pegar todo o ensinamento que você teve daquela formação, daquelas pessoas, qualquer tipo de relacionamento. Você tem que captar tudo que você gostou, o que você não gostou da relação, pra saber o que você vai fazer nas próximas. Ou se você faz muita questão e a pessoa não te magoou o suficiente, conversar. As pessoas hoje... Magoou o suficiente é foda. Não, é porque, cara... Não, banda... eu acho uma frase legal. A gente tá brincando com... Não é brincando, a gente tá trabalhando com sentimentos, Sim, com os sim. nossos e tentando conquistar o maior número de público, de pessoas que precisem ouvir, seja pra desligar a cabeça, ou seja pra refletir e falar, cara, eu não tô sozinha nessa. Eu também passo por essas coisas, também tenho esse tipo de insegurança, também preciso de palavras de músicas que me trazem pra uma cura pessoal. Trabalhar com gente, para gente e com gente é um desafio, mas para a humanidade. Mas é o fundamental. Pô, seu pensamento é mais legal que o meu. Achei mais interessante. Um pouco mais poético, talvez? Eu gosto mais dessa coisa mais poética. Eu tento ser realista, mas eu, honestamente, estou sempre ali. Tem que ser. Eu acho que quando a gente se prende muito a coisas que não dão certo, a gente se trava mesmo. Com certeza. Você tem que falar, cara, não deu certo aqui, nesse momento, com essa pessoa. Nesse estilo de música. Ou... Você tem que ampliar o leque mesmo. E eu acho que foi nessa eterna busca, tanto com quem já estava na Mirante, que sou eu e o Pedro, que estamos desde 2019, quanto com quem foi entrando, que as pessoas deram a devida importância e o devido carinho que as coisas precisam para acontecer. A Malu estava comentando, só para linkar, a gente realmente, em 3 meses desde o início do ano, a gente estava se encontrando 2 vezes por semana, muito raro quando não acontecia, muitas vezes em uma semana inteira para trabalhar uma única música. Primeiro a gente trabalha as ideias, depois tenta gravar alguns elementos que a gente já tá com mais certeza para onde que vai, para depois a Malu, como arranjista, olhar por fora da música, o que as cordas fizeram isso, o Belmonte fez isso, agora eu tô sentindo que a música tá precisando de camada aqui, agora eu tô sentindo que precisa de uma ambientação no início. A introdução precisa ser mais assim. A gente tá tendo essa troca e foram 3 meses de encontros semanais. E depois a gente já começou a passar para encontrar com o próprio produtor. Que ele falou, vocês precisam, como banda, ter esse momento. Vocês precisam entender qual que é o som que vocês querem fazer. Vocês precisam tirar esse álbum do papel. Depois que a gente tirou do papel, a gente tá com o nosso apoio, que é o Bruno Vamber, que ele recebe a gente no estúdio dele. Inclusive, Vamber Studio, quem não conhece, indicamos muito. É um crocodilo da música de Brasília. Onde que fica? É no Lago Sul. No Lago Norte. Lago Norte. Que é só mandar... tem o Instagram, Vamber Studio, procurar, falar com ele. Ele é um grande produtor, grande músico da cena. Então, a gente está bem amparado. A gente, com o pouquinho que a gente foi demonstrando no nosso trabalho, da nossa vontade, a gente conseguiu captar uma equipe muito boa. Que, além de ter toda a experiência no meio musical de Brasília, também tem um carinho e entende o que a gente está fazendo. Entende o som que a gente quer levar. Eles estão dentro. Eles são os nossos 6º e 7º elementos, que a gente costuma brincar. Porque, é o quinto Beatle. porque somos 5, aí vai pro 6º com as então produções.
E o sexto elemento é a produção inteira em si. A gente tem a Cultura em Movimento conosco, que é Cultura Move no Instagram. Tá na agenda cultural da Rádio Federal agora. É a nossos contatos, né? Nossa produtora de contatos, de comunicação mesmo. Temos o Bruno Vamber como produtor musical e Natália Brilhante como a nossa assessora de vendas e marketing. A São muitas IR. pessoas. A gente tá bem, a gente tá com uma bom. equipe. E Rafael Ciamp, também como administrador e investidor. A gente tá... Eu sinto que a gente é muito sortudo. Não sortudo porque eu sei que a gente trabalhou muito e se dedicou e investiu, porque todos os integrantes da banda são investidores. Tá todo mundo investindo tempo, investindo nos instrumentos. Mas eu sinto que a gente conseguiu chegar no nosso propósito de estamos com um time bom, agora a gente só tem que fazer o papel de poder demonstrar musicalmente o que a gente quer captar nas pessoas, o que a gente quer comover. Né? Então parece que pra vocês a música ela vai além de só... Caralho, eu vou tentar explicar a arte numa frase, não vai dar certo. Mas vai além do que é considerado como básico na arte, né? Parece que também vem aquele negócio de chegar nas pessoas como objetivo em fazer arte, sabe? E não como consequência necessariamente. Que é uma coisa interessante. Eu, particularmente, tenho esse objetivo, mas pra mim, primeiro, vem o desabar meu sentimento pela música, sabe? Tipo, cara, tô muito mal, vou fazer música. Tô muito bem, vou fazer música. E aí sai uma coisa muito triste e outra muito feliz. E foda-se, você sabe como é, né? Sim, sim. Você sabe como é. Mas como que foi esse negócio de sair de ser um ser humano comum e virar músico? Pra vocês. Cara... De ser humano comum pra música, porque a gente sabe que pra ser músico é não é normal, Pois é bem isso mesmo. A Malu pode dizer mais também, ela estudou muitos anos, ela já é uma gênia da música. Você é formada em música, alguma coisa? Sim, eu sou bacharel em piano erudito pelo UNB. Porra, eu tô fazendo violão clássico lá. Ah, que legal. Também sou regente, compositora e arranjadora. Foda. Mas eu estudo, assim, eu estudo piano desde que eu tenho 5 anos de idade. Então a música tá na minha vida há anos. E já fiz muita coisa diferente, assim. De cantar em coro, eu já cantei até em ópera, de ter tido banda assim, banda assado. Já fiz de tudo. Caramba, então deu pra porra. Nasceu na música, né, também. Foi praticamente 5 anos isso. de idade, né? Acho que eu nem sabia falar com 5 anos de idade. Não, mentira, sabia. Então é uma coisa que eu já vivo a minha vida inteira, desde sempre. Pode crer. Tanto que chegando na época de fazer vestibular, eu já sabia o que eu queria. Pra mim, assim. E foi isso. Não teve a dúvida, né? Não. Pô, eu confesso que eu até tive a dúvida. Mas foi um negócio assim, eu sei que é música. Mas eu vou? Será? Pois é, né? Foi essa a minha dúvida. Uhum. Mas eu fui. Tô gostando pra caralho. Pra mim é o mesmo esquema. Não tem como saber quando foi uma mudada de chave. Eu tenho um berço também de musicistas. Minha mãe é cantora lírica. Meu pai é baterista e tem empresa de som aqui em Brasília, Matrix. Meu bisavô era maestro, minha avó toca acordeon, piano, violino, canta. Meu tio, um dos meus tios, o Ameba, Julian, o Jander era do Plebe Hood. Minha mãe já cantou com a Cássia, já foi convidada para cantar com o Renato. Já cantei nos corais infantis de ópera também, quando ela era a principal, chamava coral infantil, eu cantava. Mas minha primeira aparição mesmo, acho que foi de daminha de honra, cantando Se Essa Rua Fosse Minha. Então, tipo, comigo nunca teve essa virada de chave. Na realidade, teve quando eu conheci o Pedro, os amigos dele, que a gente chegava com violão na pracinha. Aí eu comecei a dar valor para um pouco do que eu senti como um talento, ou, tipo, uma herança familiar musical. Sei. Mas nunca então, me... Antes era foda-se. Música... Eu trabalhava como secretária, isso e aquilo. E hoje em dia... é 100% focado cultural. Eu e o Pedro, ele tá na cena há muito tempo. Eu sempre trabalhei como
produção do Prêmio Profissionais da Música, 8 edições, ou trabalhamos também em FACs, que é projetos de ópera que a gente que organiza, saídas para escolas, tentar levar a música clássica para dentro das escolas do entorno. Eu quero trabalhar com você, mano. Como é que faz isso aí? Ué, FAC, edital, é facinho. É facinho eu tenho assim, um né? certo interesse também em espalhar música para lugares que não tem muito esse estudo, sabe? Cara, é fundamental e saiba, o governo e esses incentivos, eles querem saber qual que é o que você vai acrescentar na nossa cultura. E com certeza, se você colocar como, cara, eu quero levar um show de rock que não fala sobre drogas, palavrões, nananã, você tem então que fudeu. especificar. Não existe Lascou. esse show de rock. Não, eu quero levar uma aula de vocal, quero levar uma aula de guitarra. Você tem que colocar que você quer levar especificamente para cidades do entorno, para colégios públicos, que você consegue mostrar que você não tá para brincadeira, né? Que você tem um porquê de você estar querendo esse apoio, esse financiamento do governo para fortalecer a própria cidade, né? Pô, é legal saber que essas coisas são possíveis, né? São. A gente aprende que não são, mas é bom saber que dá. É só seguir a burocracia certinha. Isso que é foda, né, mano? É. Puta, que negócio parte chato chata do caralho. É burocracia, editais e muita concorrência, né? Aham. Porque realmente tem muitos produtores culturais maravilhosos em Brasília. Muito projeto, né? Muito projeto, muita gente que já está aí aprovando projetos há muitos anos. Então, tem que saber chegar e tendo um bom projeto, você mostrando que a sua ideia sempre é expandir a cultura da sua cidade, você tem sempre Pô, parece legal, é um plano uns por cento a mais de pro futuro da minha possibilidade. Pode Acho que isso é crer. até uma coisa legal especificamente aqui do DF, porque aqui tem mais investimento em cultura do que em outros lugares. Muitos projetos desses só pra editais saem daqui. Uhum, legal. Bom, eu não tenho muita experiência no assunto, mas parece que vocês têm puta assunto legal do caralho. Depois nós trocamos uma ideia ali. Tiramos dúvidas e passamos bons contatos sobre. Assim, ei, eu tô com a dúvida aqui, me ajuda nessa porra. Pô, mas então você tem um contato com a música desde sempre, vocês duas, na real, Sim. né? E, olha, sendo bem sincero, eu não costumo ver tanto isso, né? Ainda mais uma coisa tão familiar, né? Tipo, na minha família, o meu avô tocava clarineta. Só. Uhum. Eu nem sei se ele tocava bem, porque eu nunca cheguei a ver ele tocando pessoalmente. Acho que ele faleceu, eu tinha uns 10 anos, assim. E era isso, cara. Sei lá, meu pai sabe tocar Legião. Sim. E foi por causa dele que eu comecei a tocar violão, inclusive, Não, né? com certeza. Comecei ali no Legião e, pô, tô aqui agora. Mas é muito legal ver gente que nasceu com isso, sabe? Parece que é outra realidade. Você nunca viveu sem a música, Não. sabe? Tipo, tua mente é toda moldada pela música também. E Deve no ser meu louco caso demais. também foi mais assim, porque dentro da minha família não tem músicos, eu sou a única. Uhum. Mas acho que meu dom veio mais do meu pai, porque ele canta e canta muito bem, assim, tanto que cantava em coral e tudo mais, mas era uma coisa mais assim, por diversão. Sei. Porque eles mesmos, meu pai é médico, minha mãe é administradora e minha irmã é economista. Então eu saí assim, muito longe do que eles eram. Sei. Mas só deles apoiarem, né? Eu rolou acho esse que estímulo, Era né? isso que eu ia falar, velho. Eu me apoiaram desde cedo. Tipo, minha mãe ter visto assim, pô, tem aqui o pianinho de brinquedo. E a Malu tá lá tirando música de ouvido, sabe? Que isso? Aí ela, tipo, não perdeu tempo e me botou pra fazer aula, sabe? certo. Então, é por isso que eu tô aqui hoje, Sei, pelo sei. apoio deles. Pô, é muito foda quando, no sentido ruim, quando você tem uma habilidade clara e aí só, sei lá, seus pais, os professores, eles só focam no que você é ruim, sabe? Nossa. E, tipo, eles te punem por ser ruim e não incentivam o que você é bom, sabe? Tipo, sei lá, você é bom em matemática e é ruim em história. Sim. E aí você só fica estudando a porra da história, mas sua habilidade natural, que é ali na matemática, você fica mediano, você fica medíocre, acaba, né? E, pô, ver isso na música é muito bonito, assim, você ser incentivado, você ser apoiado. Eu também sempre fui muito apoiado e que bom que eu fui apoiado, é uma coisa linda, assim. Eu tenho é. essa faca de dois gumes, porque apesar de toda a minha família eu ter esse berço, meu pai sempre falou, vida de músico é difícil, você tem que ter um diploma. Minha mãe falando, minha filha, você canta muito bem, mas
Porque eles ficam com medo. Eu acho que a música é tão incerta, porque não existe essa fórmula, que os pais ficam realmente receosos de apoiar e ver uma frustração na frente. E os seus, então, eles sabem como é que é. Não, minha mãe, cara, 800 mano. Meu pai mesmo, quando acontece troca de formação, quando aconteceu, porque não vai acontecer mais, quando aconteceu troca de formação, ele falou, minha filha, tem banda minha que eu acho que já trocou foi 50 vezes. É tipo... tipo assim, eles, ao mesmo tempo que eu era inspirada por eles, nem sempre eu fui 100% incentivada por eles. Depois que eles perceberam, depois de 3 anos, mostrando seriedade, mais de 40 shows em um ano, vendo a qualidade que a gente estava tomando, aí mudou um pouco a história. Mas no início eles tinham medo de eu me frustrar da mesma forma que eles se frustraram com a música. E não dá pra negar, assim, tipo, não dá pra falar que eles estão errados, sabe? Não. É a vivência deles, né? Com certeza. Pai é foda, porra. Mas é isso mesmo. Eles têm medo que a gente se foda, mano. Vai dizer que tá errado? Não vai, Ainda mano. mais quando já conhece o ambiente que pode lascar e traumatizar, né? Por outro lado, a não ser, sei lá, um concurso público, tudo é incerto também. Porque você pode ser demitido amanhã por qualquer motivo injusto. Sim. Então, te acusaram de um negócio e querem te demitir. Aí você vai embora e é isso, sabe? Pode acontecer muita coisa. Até aquele negócio que a gente tava falando sobre trabalho em equipe, né? Não é todo mundo que é tão legal assim que nem vocês pra trabalhar em grupo, sabe? Tem que dar aquele elogio sutil, né? Não, obrigada. Mas é uma coisa difícil, porque isso é social e estrutural ao mesmo tempo, né? A gente nasce nesse mundo que ser músico é muito mais difícil que todo o resto, porque dizem que é. Não sei se é mesmo. Não é fácil. Eu tô sentindo na pele também. Mas eu acho que nada é fácil. Eu acho que todo sonho é grande o bastante, assim, sabe? Não dá pra medir o tamanho de um sonho. Todos vão ser difíceis de conquistar. E mesmo que seja na mesma área, todas as bandas, todo mundo que escolhe a música tem questões completamente diferentes. O que a gente sente dentro do nosso projeto pode ser coisas que para você está 100% resolvida e pega em outros pontos. É o difícil da indústria de não ter uma fórmula mesmo. Você não vai saber se você ensaiar segunda, quarta e sexta, tal e tal horário, encontrar seus amiguinhos, tomar um café com eles em tal e tal. Não é assim que funciona. Receita de bolo, né? Não é toda semana. Tem semana que a gente tem que cancelar por conta de imprevistos de vida adulta, de compromissos, ou de carro que quebra, ou saúde. Então, é tipo assim, é você persistir. Ela achou engraçado, eu acho que... Ela acha graça. Foi o seu carro que quebrou? Não, foi o meu. Nessa semana. Nessa semana tivemos esse imprevisto. E acontece porque se você é um pouco infantil e acontece essas coisas, você perde ritmo, você desanima, você acha que a pessoa tá fazendo corpo mole. Quando você tem maturidade, sabe que tá todo mundo gostando do que tá fazendo, da música que tá fazendo, do ambiente que tá convivendo, você fala, é um imprevisto, não é o fim do mundo. Porque E também não é pessoal. Não é pessoal. Tanto é que em outras bandas podem surgir essas incertezas, mas com a gente tá tentando, ninguém é exemplo pra nada, mas a gente tá tentando ser leve, fazer um som agradável, principalmente pra gente e pras pessoas que têm a nossa faixa etária, ou que, mesmo que não seja da mesma idade, têm experienciado momentos assim e precisem dessas palavras. A gente tem... Pô, me deu uma aula de relacionamento aqui. Que é isso? Eu acho que era uma coisa que foi boa, que era muito incomum entre os integrantes que estão agora, né? Até a faixa etária, assim, 30 e pouquinhos, ou quase chegando aos 30, no meu caso, pelo menos. Menos de 5 anos de diferença dos integrantes, assim. Tipo assim, já passou dos 20, que é aquela loucura, já aprendeu muita coisa na vida e aí continua crescendo, eu acho que também. Até a maturidade que a gente tem já vem disso, isso já ajuda muito, né? Sim. A pressa, eu acho que a gente se frustra menos quando a gente sabe que a vida não se resume àquele acontecimento. Porra, não é aquele foda, show, né? não Ou é imediato, aquele momento, né? Não é tudo tão imediato. É uma construção. Por isso que a gente não é que a gente não tá com pressa, a gente quer lançar logo esse álbum, só que a gente tá fazendo tudo com o maior cuidado possível, tanto pra gente não se desgastar internamente, quanto pra gente não acelerar e entregar músicas que a gente escute futuramente e fala, pô, faltou aquele arranjo que a Malu poderia ter feito. Pô, minha voz não ficou 100% nessa, eu podia ter estudado mais um pouquinho essa música.
a gente não quer ter pressa. Isso foi lindo de bater tanto a banda quanto a equipe, de falar, cara, a gente tá com pressa, a gente quer fazer um trabalho bem feito ou a gente quer ter um lançamento rápido? Queremos ter um trabalho bem feito, conciso, com um conceito, bonitinho, pensar em capa, pensar em nome junto, esquematizar qual que é a ordem das músicas. Vamos fazer com calma, porque depois que as músicas nascerem, que a gente já tinha a seleção, mas depois que elas forem arranjadas, a gente vai escutar, vai entender, às vezes vai ter coisas que a gente tinha muita certeza que era muito bom, e quando crescer todas as outras músicas, todos os outros arranjos, a gente fala, acho que essa música que era o nosso hit, antes de fazer esse álbum, perdeu um pouco a força, porque juntos a gente conseguiu construir uma coisa superior não, porque não era inferior, mas mais trabalhado mesmo. E qual que é essa música? Porque aparentemente ela existe, né? Existe. É uma música que a gente já toca há muito tempo, antes deles entrarem de outras formações, que é Acreditar. É uma música que foi escrita para o empoderamento feminino, para a gente acreditar em nós mesmas, acreditar nas coisas boas que tem por vir, mesmo sabendo que a vida não é fácil. Principalmente para sendo mulher nessa sociedade. Então a gente tenta, principalmente porque a gente acompanha muitas bandas, a gente acha lindo e a gente tenta acompanhar ao máximo as bandas e artistas mulheres. Porque a gente vê, cara, que na sua grande maioria nós somos tiradas um pouco de tempo. São as mulheres que são as mais difíceis de temperamento, são as mulheres que dão mais trabalho. Dizem, né? Dizem. E é tipo assim, é um estereótipo que, vendo a Mirante, você vê que isso não é uma realidade. São duas mulheres que estão no front. O Dan ainda fica no front também porque ele é vocal, mas ele mesmo fala, velho, vocês são as minas, é de vocês, tipo, a gente conta. E só estão esses 3 homens com a gente porque eles não têm masculinidade frágil, eles não são preconceituosos, eles conseguem respeitar a gente como profissional, não é aquele estereótipo que a mulher é menos mal paga, que mulher é isso, mulher é aquilo, né? Não, eles conseguem entender a importância de ter esse núcleo, não só na banda, como na produção também, de mulheres fortes que estão na cena e não abaixa a guarda, não. Ouviram, né, rapazes? Coloca a câmera aqui, vocês estão de boa. Mas realmente, é uma coisa que eu sempre me senti muito segura, né? Nunca foi um problema isso. Eu tava lembrando disso agora, só pra dar aquela descontraída. Mete bronca aí. Conhecemos Malu, tocando Pink Floyd, inclusive a banda. Bela camisa, tem uma, né? ela toca na banda cover de Pink Floyd, que se chama Doroteia. Eu conheço, eu já fui no show. Será que eu disse? Você já foi no show? Eu fui no Mundo Vivo Galeria. Sim, também já fomos lá. Então acho que eu tava lá. Provavelmente você estava no momento que eu e o Pedro, baixista, a gente estava assistindo um show e simplesmente ficou hipnotizado por esta ser humaninha. Foi ano passado? Eu acho que foi no início do ano passado. Ano passado teve. Fevereiro ou março. Aí a gente foi naquela dicotomia, falando, a gente tá com batera, tá com Dan na guitarra, Pedro no baixo, eu na voz, mas a gente tá sentindo, a gente quer mais uma mulher, né? A gente precisa de mais alguma coisa musical, instrumental, enérgica aqui nessa banda. Aí nosso produtor, vamos lá assistir um show comigo, Doroteia, no Mundo Vivo Galeria. A gente chegou lá. É um cover que é todo feminino. Não, tô ligado. Só mulheres. Não, pra quem não souber. Eu estudo com a Camila, que é a guitarrista. Ela entrou também agorinha. Chegamos a conversar com a Camila um tempo também. Mas a gente conseguiu enxergar em um show da Malu um estalo, assim. Falou, cara, a mina canta. Ela cantou The Great Gig in the Sky. Não é qualquer... Eu não canto The Great Gig in the Sky. Sem muito tempo de estudo. Não conhece, tem que ouvir essa música. A nave dela lá de teclados e fone. A máquina maquiagem. Tipo assim, ela foi uma pessoa que eu senti falta como uma mulher num projeto de ter do lado. Uma mulher que me incentivasse a me maquiar mais, a usar nessa coisa do estilo. Com os homens é tipo assim, e aí galera, ó, fiz essa make aqui que agora vai ser a tradicional. Tá show. Não, muito bom, parabéns. Você tá cada vez melhor. Com a Malu é assim... Ela fala, minha filha, expande mais, pega glitter, coloca pra cima. Então, tipo assim, eu acho que... voltando, né? Por que eu falei de tudo isso? Porque depois que a gente conheceu a Malu, eu mandei mensagem no Instagram. Vocês conheceram nesse show? Nesse show. O Bruno acho que já conhecia pela Doroteia, mas não sei se já tinha conversado com ela. Só cortar um pouquinho. Você tava, tipo, na frente do palco? Não, a gente tava numa mesa redonda com a produção
Um pouco perto atrás? da árvore, que tem uma árvore no mundo vivo, lá pra trás. Mano, eu acho que eu te vi nessa porra, cara, mas eu não tô lembrado. Mas eu sei, eu vi, Sim, com certeza. provavelmente foi o mesmo show. Que a E eu gente acho que a esteve. Camila já tava. Não, Já. se ela, eu fui por causa dela, inclusive. Então, Ela me falou. então aham. Então foi esse. Foi nesse Foi. show. Foi. Seu rosto é muito familiar, tanto É pelo, mesmo? pelo programa que a gente assiste, tudo, mas a gente. Cara, que mundo pequeno, né, Ixi, velho? é. Brasília. Bem-vindos É, a Brasília. Brasília. Quem está assistindo e não é de Brasília, saibam que aqui é assim. Se você não conhece a pessoa, você conhece algum familiar da pessoa, é sempre assim. É a cidade grande do interior. É. Tem uma frase aqui que Brasília é um ovo. Eu já disse Sim. algumas vezes. Mas então foi isso. Mandei mensagem pra Malu. Eu falei, pô, então. Aquela. Com muito receio, porque eu tinha gostado tanto que eu tava com medo daquela frustração de já tenho projetos demais, ou não gosto posso. dessa banda, não posso. Cara, eu falei com ela, em menos de meia hora ela respondeu, eu mandei mais ou menos quais eram os horários da banda. Ela, que perfeito, é exatamente nos dias que eu não tenho aula, ou alguma coisa assim. Exatamente, Cara, que bom. tudo andou pra gente estar juntos mesmo. Aí ela chegou no nosso primeiro ensaio, no nosso espaço lá no Motonáutica, que é o Artworking. Aí, enquanto os meninos estavam lá dentro, eu falei, ó, ela chegou, só eu e ela. Eu falei, Malu, é assim, assim, assado. Os meninos são assim. Eu tô aqui. Se você sentir qualquer coisa, piadinha, olhada, se sentiu incomodada, fala comigo. A gente é um apoio aqui junto. Quero que você se sinta confortável. Pô, que legal, cara. Então, ela chegou bem tímida. Vocês acham que ela tá tímida agora? Vocês não Era viram mais? como que ela... Muito, muito tímida. E ela foi realmente entendendo. Pô, eu estou num ambiente seguro. Eu posso ter os meus momentos. Eu posso ser verdadeiro. Eu não preciso ficar colocando Posso uma dar ideias máscara. ruins. Né? Eu não preciso ficar colocando uma máscara pra ser aceita, pra não ser tirada de nervosa, não ser tirada de autoritária, porque eu estou num projeto que as pessoas entendem o que eu estou fazendo aqui. É como assim, né? Arranjista, ela é uma regente, ela tem certos... Um puta estudo musical, né? Um contexto musical de pontos importantes pra gente abordar e dar importância. Então, acho que ela percebe que ela não precisa se desdobrar muito pra passar a ideia dela. Que foi essencial pra mim, né? Ela não precisa pisar em ovos. Ela chega... Se tem uma coisa que eu odeio é isso. E, tipo, não funciona comigo. Então, realmente foi essencial ter esse apoio desde o início. Se sente incomodada, ela fala. E é importante, porque eu acho que pra qualquer relação da vida, seja namoro, amizade, profissional, se não for verdadeiro e a pessoa não souber exatamente quando você tá incomodado, quando você tá feliz, quando você tá com dúvida, quando você tá em depressão, se você não sabe ler a pessoa, se você não é verdadeiro para as pessoas entenderem, você não tá fazendo amizades, máscara, você tá né, fazendo um teatro para você caber ali naquele meio social e, quiçá, ganhar um dinheiro com essa banda. Cara, e não recebi é outra isso. aula, mano. Puta que pariu. Eu quero isso no corte. Não, vai tudo pra vocês podem fazer o que vocês Mas quiserem. é importante, cara. Não dá. A gente tentou muito. Eu, como mulher, e nas outras formações que só tinham homens, não é falando mal de ninguém, novamente, mas tinha aqueles momentos. Hoje tem ensaio, chega no ensaio, bolo meu tabaquinho. Aí, em vez da gente começar a falar de música, tudo aí, vocês viram o jogo do Palmeiras? Vocês viram o jogo de não sei quem? Aí eu ficava... Não, mas eu particularmente nem gosto de deslocar. futebol. Não, Acho eu meu sei. paia. Inclusive tem até problemas ali, ó, que o homem é o torcedor, velho. Puta que pariu. Não, velho. nada contra futebol, gente. É a cultura brasileira. eu tenho. Também. Tô brincando, pode falar. É algo pontual, né? Mas não é nada contra, mas é tipo assim, quando você não tá no mesmo ritmo, não tem os mesmos interesses em si, parece Não que rola. não rola. Não. E funcionou porque antes eu era muito... Sou lead singer, tenho que unir todos os dias eu tenho que mandar mensagem no grupo para saber se tá todo mundo bem. Nossa. Cara, depois que eu Que percebi que com desgastante, eles... né, velho? Mas depois que eu percebi com eles que não precisava disso, que quem tá ali. E às vezes só não tá mandando mensagem por causa da rotina. E que, tipo, se você falar alguma coisa importante a pessoa responder... Cara, é tão simples ter um projeto saudável. É você respeitar, se sentir respeitado... E ficar feliz com o que vocês estão produzindo juntos. É só isso que precisa. Bem fácil. Não resumindo, porque eu sei que é muito mais coisa, mas só tem que ser saudável. Não, mas resumindo é isso mesmo. Tem que ser saudável. Ok. Tem a importância de ter uma líder conduzindo, isso é fato, mas também é importante que tenha proatividade do grupo no geral, né? É assim. Tem que ter alguém pra as coisas fluírem melhor, né? A proatividade e a intenção de todo mundo de ter essa comunicação saudável e dá por aí. O resto sai Porque da brisa. não é porque é lead singer / líder que eu faço tudo sozinha, não.
Não é artista solo, né? Se eles não estão bem, a minha voz não entrega na mesma força que precisa. É tipo assim, o vocalista não pode nunca ter um ego inflado, absurdo, achando que ele é a última bolacha. Porque ele, a capela, sozinho, não faz circo. E a última bolacha é sempre quebrada. Pois é, cara. Nossa, é verdade. Tem que... Cara, é sempre mais fudido. O que seria de um vocalista... Vou ser mais pessoal agora. O que seria de mim se não tivesse a Malu no teclado fazendo uma puta cama pra eu não perder minha referência de nota? Se não tivesse a Malu pensando em abertura de vozes pra ela, pra eu continuar fazendo a minha voz, ela chega numa cima, o Dan, como faz voz, também chega. Ela faz todo um arranjo que é necessário. O Belmonte tem todo um feeling de tempo de show, de tempo em estúdio, do que a gente gosta, do que eu estou cantando. Ele tem muitas linhas que ele faz, depende do que eu tô cantando. Se eu falo, calma, aí ele já muda o clique da bateria, o clique, né, a batida da bateria, pra enfatizar. É um trabalho de time. O Dan, sem o Dan ao vivo, eu não sei o que seria de mim. Juro. Eu até perdi a Ele é o que faz o quê? Ele é guitarra e voz. Só que ele é um front stage absurdo. Ele consegue fazer as pessoas baterem palma, pular, ajoelhar, conversar com ele. Ele consegue. Ele pula com a guitarra. Enquanto eu estou oxigenando, ele tá fazendo papéis importantíssimos que não dá pra uma pessoa tomar toda a responsabilidade, ou pior, todo o crédito por algo que não sou eu que faço sozinha, cara. Eu canto, ok, tô estudando, tento não desafinar, coloco o meu retorno, faço meus aquecimentos de voz, eu faço o que eu posso pra ser uma boa vocalista. Mas sem o Pedro, com os baixos super elaborados, que agora ele até evoluiu pra essa nova fase pegando um synth bass. Sem as composições dele, sem ele entender. Muitas das composições ele faz porque a gente tá no mesmo ambiente, a gente tá em Brasília, a gente vive essa água de Brasília que traz muitos artistas, né, bons pra cena nacional mesmo. Então, cara, se eu puder fazer alguma dica, assim, se você for vocalista, se você ainda sente que você tá sobrecarregado, se você sente que você é a cara única exclusivamente, você tem que começar a conversar com a sua equipe e falar, galera, não é só porque eu tô ali na frente que eu sou a cara, todo mundo é visto. Não é um exemplo palpável, mas se o baterista da Mirante fizer uma merda, é a Mirante inteira que sofre. Se o vocalista não for bem num show, é a banda inteira que escuta que o show não foi bom. Então, cara, é todo mundo tentando crescer tecnicamente e interpessoalmente com relações para fazer o espetáculo. Uma pessoa não consegue fazer um espetáculo sozinho. Não dá conta. Quando eu tentava fazer isso, eu me desgastava. Ficava com a expectativa frustrada de, pô, a Malu não me respondeu. Alguma coisa assim, né? Tipo, precisava resolver isso com a Malu. Malu não me respondeu. Pô, tá chateada comigo. É tipo assim, se você for levar tudo pro pessoal, seu lado profissional nunca vai evoluir. Você precisa separar as coisas e entender que todo mundo tem seu tempo. Todo mundo... que se tá ali e a pessoa é adulta, madura e escolheu estar ali com você, é porque ela gosta tanto quanto você. Você não precisa pegar toda a responsabilidade e elogio só pra você. Você tem que saber que é um time. Sim. Somos a cara da banda, com certeza, como mulheres, e cada vez mais o mundo precisa de ter mulheres na frente. Vocês precisam ouvir cada vez mais o que a gente passa, o que a gente é, sem esquecer que todo o restante da banda, todo mundo que faz parte do mesmo projeto é tão importante quanto. Sim, são objetivos diferentes, né? Nada acontece só com o vocalista, nada acontece se for só a Malu no teclado e voz e arranjando, nada acontece se for só o Belmonte na bateria. É uma junção de 5 mundos, 5 universos que estão ali em órbita, os 5 juntos. Mas cada um tem seu mundo, mas continuam convivendo e em sintonia, né? Alinhados pro bem, pro objetivo final, que é... Já que a gente tá falando de espaço, vamos falar de tempo também. Vamos falar sobre o futuro da Mirante agora. Parece aí que vocês vão lançar um álbum, né? E eu queria saber mais sobre esse disco, sobre produção, sobre as músicas, sobre quando vem, o que é... O que vocês puderem falar, né? Eu vou introduzir um pouco sobre essas perguntas mais amplas que você deixou, mas a parte técnica a Malu vai poder falar melhor. Fechou. Mas, quando vem?
quando a gente tiver total confiança, ainda é esse ano, tá, gente? Calma, Ufa. não é algo tão... Isso é certeza. Isso é certeza, ainda é esse ano, no segundo semestre. Mas é só a gente ter total certeza e satisfação 100% do que a gente estiver escutando, das gravações, que a gente já tá com as pré-mix. E acho que, por enquanto, é isso. Vou deixar a Malu falar melhor. De produção, cara... Muitas das ideias a gente juntou várias ideias que o pessoal teve, de várias músicas mesmo que trouxeram, e escolhemos as que a gente mais gostou. Na verdade, foi uma escolha que foi feita pelo produtor, que ele pegou, ouviu tudo que a gente tinha, e ele não só escolheu as que ele achou as que tinham mais potencial, como ele também conseguiu construir toda uma... Um caminho. Historinha, fez uma obra completa e dentro dela tinha toda uma historinha sendo contada a partir das músicas. Então até a ordem conta também, por exemplo. Tem um porquê dele ter escolhido cada música no seu papel, no seu espaço. E a partir daí a gente foi desenvolvendo as ideias uma por uma, várias só tinha, sei lá, às vezes só melodia e letra. E a gente tirou isso do papel e veio várias músicas bem diferentes umas das outras, mas todas elas unidas pela essência da banda. Da essência dos nossos estilos, Aquela mistura toda, né? Tanto os estilos individuais dos 5, como o que isso vira quando junta os 5 no bololô. Nesse laboratório que eu tava te contando que a gente fez... Tinham dias que a gente ficava... A Malu sentava no computador. Vamos escutar essa referência, essa referência, essa referência. Vamos tentar puxar alguma coisa mais pro trap nessa. A gente ia um dia inteiro escutando referências juntos. Pegando referências dela com coisas que o Belmonte pensa, com coisas que o Pedro lembrou que é bem parecido com a linha da música. Viradas que claro que a gente não tá copiando ninguém, a gente tá fazendo, pegando referências mesmo de época, de estilo. A Malu conseguiu colocar algumas coisas bem pops também, porque a gente, pensando assim, no mundo que não existisse Malu, todos os outros meninos são muito mais pro rock mesmo. Tem bandas mais rock, hardcore, nananã. E por mim eu também seria, mas ao mesmo tempo, cara, podendo ter o teclado, podendo ter toda... a gama de timbres e possibilidades que tem. Dá pra chegar numas coisas assim, bem além, sabe? Você tem o timbre de um computador inteiro ali. Vários computadores dentro daquele teclado. Pois é. Muita possibilidade. Mas foi muito importante. A gente teve momentos... Tem músicas selecionadas pelo álbum que a gente já tocou nos ao vivos, que já tem um certo público nosso que conhece. E apesar disso, tem outras que a gente nunca postou, que nasceu realmente nesse laboratório. Composições, porque, voltando um pouquinho, o Bruno falou, o Bruno e a equipe de produção. Vocês têm 15 dias pra pegar todas as composições que vocês têm, tudo que vocês têm de rascunho, se for só a capela, se for só a letra, se for só o instrumental, se já for algo um pouco mais produzido, juntem tudo nessa pasta aqui. Tinha até esquecido, né? Eu falei, a gente pegou várias músicas que a gente tinha, eu não lembrava que foi, 15 dias pra apresentar essas ideias. 15 dias. Então Chegamos foi doideira. Aproximadamente com umas 50 músicas. Nossa Senhora. Mas é porque realmente... Tem os compositores, Dan e Pedro já compõem, então eles já tinham aquela pastinha separada de composições que eles tinham certeza de anos que funcionaria. O Pedro trabalha muito sobre demanda, então ele falou, cara, tenho essas músicas aqui, mas eu ainda quero mostrar algumas coisas nesse estilo, com essa letra, eu quero musicalizar essa música. Então, a gente teve 15 dias para apresentar um leque, um catálogo para eles. A gente tem isso aqui. Aí ele passou uma semaninha, 2... escutando tudo, coisas que às vezes eram áudio de WhatsApp. Só que isso que é importante ter o AIR, que é artista e repertório. E o Bruno faz essa função. Ele escutou nosso repertório, viu o que combina com a gente, o que seria legal, fez toda a trajetória do herói, né? Início, meio e fim. Foi assim que sem ele saber pra como gente. as músicas ficariam. Na realidade, como cabeça de Ideia, produtor, né? ele sabia, quando entrar os 5, essa música vai ter um potencial. Vamos ver como é que vai ficar. Sei.
Então, quando a gente teve a oportunidade de pegar a seleção dele e ficar esses 3 meses em laboratório, conversando, escutando, criando, aprendendo, entendendo realmente pra onde que a gente vai? A gente vai focar no rock? A gente vai focar nisso? Vai focar só no pop? Vai focar no quê? E a gente foi vendo que a gente não tinha como focar e se colocar dentro de caixa nenhuma. A gente precisava fazer essas misturas, a gente precisava deixar o Belmonte livre para criar uns ritmos de batera mais quebrados. A gente precisava deixar a Malu escutando o que os meninos fizeram para entender como trilha sonora. Ela faz trilha sonora para jogo também. Porra. Então ela tem essa ideia. Tem um negócio que eu amo, é música de jogo, cara. Então, esse que é o importante, é você confiar nas qualidades de todo mundo do seu time, porque é impossível. Cara, juro pra você, com esse time era impossível a gente chegar no final desses 3 meses e falar: nossa, esse álbum não ficou bom. Tá ruim, não. Não ficou bom. Pelo que você tá dizendo, não realmente. escutem. Não, impossível. E tem alguma coisa que vocês podem mostrar? Cara, a gente conversou aqui, eu e a Malu, tem um pedacinho de Além da Norte. Ela já colocou no ponto que ela quer. Isso Vamos aqui soltar. É inédito. Além da Norte já está um pouco mais conhecida, mas esse é os arranjos mais atualizados. A gente vai colocar realmente Versão um de pedacinho. É pré-pré. É a pré da pré. Essas são as versões que a gente vai usar para gravar a bateria orgânica, em estúdio mesmo. Fazer aquele esquema. Não me leve a mal, saudade de você. Eu sei, não é o ideal, mas vamos esquecer que a morte não soube ver. Olhar do sonhador. Eu acho que por enquanto. Ok. Por enquanto é isso. Recebemos ali um feedback. Mas eu tenho uma mensagem muito importante. Vou aproveitar esse espaço, claro. Deve. Primeiro, para agradecer vocês, parabenizar pela iniciativa. É fundamental. Você que já trabalha com música, ainda perceber. Por isso que a gente gosta de trabalhar com cultura, falar que a gente é trabalhador da cultura, produtores culturais. Porque não basta você ter uma banda e ficar esperando você ser chamado para um show e ficar tentando viver de um sonho que você não alimenta. Você tem que estar sempre apostando podcast, se arriscando. É cultura total. Trabalho que não acaba. Você consegue receber e fomentar artistas da nossa cidade, é absurdo. Agradecer esse espaço, com certeza. Falar do nosso Instagram, Mirante BSB. Vamos, essa semana, segunda-feira, não consegui na semana passada por alguns imprevistos. Essa semana... isso aqui deve sair daqui a um tempo. Então já aconteceu isso aí. Então, sigam a gente no Instagram. A gente vai criar Melhores Amigos. E lá vocês vão acessar coisas em estúdio que a gente estiver fazendo. Coisas mais no tempo real pra poder mostrar. Eu vou. Como é que entra? É só seguir a gente e mandar uma DM. Pronto. Segue a gente, fala uma DM, quero participar do Melhores Amigos. Vou mandar agora. Pronto. Aí assim que a gente começar as evoluções, gravações de bateria, ou os momentos que a gente estiver em estúdio com o próprio produtor pra ele contar um pouco, a gente vai estar nos Melhores Amigos pra conseguir aproximar vocês e mostrar as músicas para as pessoas certas. Pô, legal. Então, agradeço muito vocês, Bruna, obrigada. Malu. E espero também que vocês tenham gostado. Já pegaram as redes, inclusive no Spotify também é Mirante. No YouTube Mirante também. Fechou, no nosso então. Instagram você consegue tudo no Linktree. Tá lá também na bio, né? Vocês sabem como é. Gente, então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Espero que vocês também tenham se divertido, tenham aproveitado o momento. Com certeza. E vejo vocês no próximo episódio. Até mais.